Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Hoje estaremos falando de Mateus, capítulo 12. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida. Estamos ali na Avenida General MacArthur, 380, no Jaguaré. Nossos cultos são às quintas-feiras, o culto de oração e libertação, e aos domingos às 10 horas. Culto da família. Na quinta-feira o culto é às 20 horas da noite. 20 horas, ok? Vamos aqui então fazer um pedido para você que vai assistir esse vídeo, para que você deixe o seu like se você gostar, ou o seu dislike se você não gostar. Se você gostar, escreva nos comentários por que você gostou. Se você não gostar, escreva por que você não gostou. Vamos aprender juntos, combinado? O tema de hoje então é Mateus 12, no qual nós separamos alguns tópicos para que possamos ensinar. Né? O primeiro é Jesus e o sábado. Jesus aqui faz uma declaração importantíssima. Ele diz que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. E ali a religiosidade tinha invertido esse valor. Né? Parecia que o sábado era superior ao homem, a ajudar o próximo. E quando Jesus curou no sábado, os religiosos o condenaram, o criticaram. Né? Então, atrelado à religiosidade está a inveja. Você pode ver nos dias de hoje as grandes denominações ali, a briga que há por cargos, né? A inveja é algo terrível. Se você detectar inveja contra você, ore imediatamente. Né? A inveja ela é uma das armas poderosas do adversário. E o segundo assunto é Jesus curou no sábado. Jesus entrou ali na sinagoga e havia um homem com a mão totalmente ressecada. Né? E curvada a mão, ele não podia fazer nada. Só tinha, na realidade, então, uma mão, né? E um braço, não podia fazer nada. E ele estava ali ouvindo a leitura das escrituras pelos religiosos. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele vê e fica ali com compaixão daquele homem que estava ali buscando Deus e os religiosos o ignoravam. Isso que a religião faz, ignora o ser humano. Jesus então cura aquele homem. E os fariseus, os religiosos, falam assim: a semana tem 7 dias. Por que você não curou ele antes? No sábado não pode. Jesus declara então que ele é o Senhor do sábado. Vamos pensar um pouco. O Criador do universo se fez carne e habitou entre nós para pagar o preço do pecado da humanidade, pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Morreu e ressuscitou. E agora há muitas vezes o entendimento que a pessoa precisa guardar o sábado. O sábado como condição de estar próximo de Deus. Outros exageram a condição de ser salvo, de ir para o céu. Vamos pensar um pouco. Tá bom? Jesus abençoe. Muito bem. Um outro assunto é que Jesus cura / liberta mais uma pessoa endemoniada. Esse era um jovem que era mudo e surdo. Toda pessoa muda e surda está endemoniada? Não. Mas toda enfermidade ela é devido ao pecado, lá em Gênesis. A misericórdia de Deus é tamanha que ele fez as ciências se multiplicar e muitas das doenças são curadas por remédios.
por intervenção humana. Tá bom? Mas a origem, o motivo das enfermidades é o pecado. O pecado é algo terrível. O pecado é algo terrível. E muitos estão menosprezando o pecado. Aliás, a sociedade não gosta que fala de pecado. Não é verdade? E só tem uma maneira de você se livrar do pecado. Do pecado lá de Gênesis, só tem uma maneira, Jesus Cristo. Os demais pecados você pode se livrar. Perdão é outra coisa. Mas você pode se livrar. Vou dar um exemplo. Se você é mentiroso, como é que você se livra de ser mentiroso? Deixa de mentir. Não é fácil, né? Mas deixa de mentir. Agora, perdão é com Jesus Cristo, tá bom? Muito bem. Então, o Senhor também deixou escrito sobre o pecado imperdoável. Quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, nós entramos numa determinada denominação e ali tivemos muitos ensinos, né? E um ensino que nos foi passado ali de imediato era que blasfemar contra o Espírito Santo era quando alguém que estivesse pregando a palavra no púlpito ou trazendo uma palavra especial para alguém e esse alguém não acreditasse, achasse, nem ligava para aquilo que o pregador então estivesse falando, e que isso era blasfêmia com o Espírito Santo. Eu vou ser mais claro. Muitas pessoas acreditam em profecias humanas ali, né? Profecias diretas para né? Eis que estou contigo e tal. Né? E olha, nesses anos todos eu nunca vi desses profetas dizer para a pessoa: você está no pecado, pare de pecar, né? Sempre é coisa boa. Estou vendo o papel, estou vendo você assinando, mas enfim, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, quando você diz que não acreditava naquilo que essa pessoa estivesse falando, ali você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Mas, graças à misericórdia de Deus, à bondade de Deus, Ele nos ensinou que blasfemar com o Espírito Santo, vamos pensar, né? O que não tem perdão? O que não tem perdão? É quando quando a pessoa ouve sobre o sacrifício de Cristo, porque ele precisou vir, porque ele precisou se sacrificar. Jesus está vivo, ele ressuscitou o terceiro dia. E o Espírito de Deus a convence que aquilo é verdade, e mesmo convencida, ela diz não, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E para esse pecado, não tem perdão. Vamos pensar. E não é verdade? A pessoa, por causa do pecado lá original, ela nasce predestinada ao inferno. Então ela está caminhando ao inferno. Se ela recusa aquilo que o Espírito, o próprio Deus, a convenceu, ela não está continuando mesmo a caminhar para o inferno? Não tem perdão. Claro que se depois ela lembrar, ou mais alguém falar para ela, e ela aceitar Jesus, ela está salva. O problema é se ela morrer assim, negando a Cristo. Vamos pensar, Jesus disse, aquele que me negar, eu também o negarei. Aí a concordância, não é verdade? Mas se você discordar, põe lá nos comentários, tá bom? O outro assunto é árvores e frutos. O Senhor Jesus nos disse, não julgueis para não ser julgados. Mas se terminasse assim, nós estaríamos vulneráveis às pessoas más, não é verdade? Então, Jesus disse, olha, observe o fruto que essa árvore está dando. Pelo fruto, você conhece a árvore. Se ela der maçã, que árvore que é? Uma macieira. Se ela der abacate, ela é um abacateiro. Se ela der jabuticaba, ela é uma jabuticabeira. Não adianta alguém falar, pegar uma jabuticaba, te dar e falar, olha, aquela fruta lá, aquela árvore lá, é um abacateiro, viu? Você vai falar, não. O fruto dela é uma jabuticaba, ela é uma jabuticabeira. Assim são as pessoas. Se uma pessoa diz para você que é cristã, mas naquilo que ela acredita, as suas ações, os comentários, aquilo que norteia essa pessoa não é Cristo, não são as coisas
que Jesus deixou, não é o Espírito Santo que a dirige, ela não é cristã. É como se uma pessoa dissesse, olha, dissesse para você, olha, você pode confiar em mim, mas ela traz a você todos os segredos das outras pessoas. Você não pode confiar nessa pessoa. Ela é volúvel, é falsa. Se uma pessoa diz, você pode acreditar em mim, mas ela vive mentindo, você não pode confiar nela. É o fruto que ela está dando que vai identificar que tipo de árvore é. Você entende? Você pode elevar esse ensino para as outras áreas também da sua vida. Jesus é tremendo. Os ensinos de Jesus são tremendos. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Se o fruto for ruim, a árvore é ruim. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Combinado? Não vamos nos deixar enganar. Muito bem, agora aqui um assunto que muitos têm dúvida. O que acontece quando um demônio sai de uma pessoa sem que ela seja salva? Vamos ler na palavra? Está ali a partir do versículo 43. Olha só o que está escrito. Quando um espírito imundo, ou seja, quando um demônio sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Esse demônio foi designado por Satanás a atormentar aquela pessoa. Né? Todas as pessoas são endemoniadas? Não. O exército de Satanás ele é limitado. Mas algumas pessoas são endemoniadas. Ou porque procuraram, ou porque alguém que a aldeia dirigiu demônios àquela vida. Por isso que existem as feitiçarias, aí, essas coisas todas. Né? Os trabalhos das trevas, bruxas, essas coisas todas. Né? Voltando ao texto. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Qual é a casa que ele saiu? O corpo daquela pessoa. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Por que ela encontra a casa limpinha? Porque ele saiu de lá, levou tudo que é terrível, tudo que é nojento espiritualmente falando, ele levou, foi embora. Agora a casa, o corpo, a vida, a pessoa está limpa, porque expulsaram o demônio daquela pessoa. Só que ele encontra ela vazia, não tem ninguém morando lá, na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ainda não encontrou Jesus, aquela pessoa ainda não se entregou a Jesus. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, habitam ali. Ali onde? Na vida daquela pessoa, no corpo daquela pessoa. E o estado daquela pessoa é piorar muitas vezes. O que fazer então? O próprio Mateus 12, o Senhor explica como devemos fazer. O Senhor disse que nós devemos amarrar o valente. Você já ouviu a expressão, está amarrado em nome de Jesus? Muitos pensam que isso é apenas um jargão aí no meio evangélico, né? Mas o Senhor diz que nós temos que amarrar o valente para pegar ali as coisas valentes que ele tem, as coisas preciosas que ele tem. O que é precioso para o demônio? É a vida. Então você amarra em nome de Jesus, você proíbe ele de agir ali naquele momento, de atrapalhar ele a entender quem é Jesus, o que Jesus fez por ele. E você prega, então, a salvação para aquela pessoa. Aquela pessoa entregando a vida para Jesus, a Bíblia diz que o próprio Espírito, o próprio Deus passa a habitar nela. Aí você expulsa o demônio. Mesmo que ele queira voltar, ele não pode mais voltar, porque a casa não está mais vazia. Aí se cumpre a palavra do Senhor. Aqueles que o Pai me deu, o maligno não lhe toca. Se você tiver dúvida, a gente pode estar falando, tentando te explicar ou te explicando. Agora, se você não concorda, escreve aí, não, eu não concordo, porque é isso, é isso, é isso. E a gente vai estar, então, aprendendo com você, ok? E o último assunto é, Jesus teve irmãos e irmãs. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. O anjo, quando diz para José não ter relação com Maria, ele diz, até que o menino nasça. Ponto. E a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs.
é inquestionável, né? Então, a religião, a religiosidade faz com que a gente não pense. Mas pensa um pouco, você tem ali, primeiro Deus para te nortear, mas as Escrituras, que é a palavra de Deus, te norteia. Porque essa vida é muito passageira, muito rápida, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. Vaidade não é isso que a pessoa fala, não, fulano é vaidoso. Não, a vaidade significa efêmera, ou seja, passageiro, passa rápido. E a eternidade? E o que acontece depois? Existem várias explicações, a Bíblia tem a dela. Os cristãos se norteiam pela Bíblia. E aqueles que se dizem cristão, que querem ser cristão, têm que se nortear pela Bíblia, né? E o Senhor não complica. Quem complica é o homem. Não é verdade? E nós vamos orar. Antes de a gente orar, eu quero fazer uma pequena homenagem a um grande amigo que o Senhor, na sua infinita misericórdia e sabedoria, resolveu recolhê-lo ontem de madrugada. Essa homenagem eu quero prestar ao meu amigo Carlos Alberto Moreto, meu amigo de infância, uma excelente pessoa, um excelente pai, um excelente marido, um excelente comandante, um excelente cidadão. Eu espero revê-lo junto com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em breve e junto com nossos demais irmãos que já estão com o Senhor. Então, eu peço ao meu Senhor Jesus que diga a ele até breve. Em breve estaremos juntos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por ter permitido que eu fizesse parte da vida do meu amigo e o meu amigo fizesse parte da minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vamos orar? Vou orar pela sua casa, por você. Senhor Jesus amado, eu agora intercedo por este lar desta pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor entre com a tua providência, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esta casa. Que o Senhor venha abençoar quem mora nela. Que o Senhor venha, Pai, repreender agora toda a obra das trevas contra esta casa. Que o Senhor venha repreender o desentendimento, as brigas. Que o Senhor venha repreender o insucesso, Senhor. Que os planos destas pessoas sigam em frente e sejam concluídos de acordo com o que venha trazer alegria a esta casa. Em nome de Jesus, Santo Deus. Que todos aqueles que assistem esse vídeo, mas ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, venham ter e aceitem o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador, para que eles também tenham as suas vidas, a sua existência religadas com o Criador e sejam salvos. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A todos, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, não sei que hora que você vai ver, mas o mais importante, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.